capítulo de Lucas, no capítulo 1, do versículo 28 até o versículo 35. Eu observo que desde o início que eu cheguei, Deus já começou a falar nesse lugar. Deus usou o pastor Clécio numa oração, já falou da vida de Maria, mas eu também quero falar, antes de fazer a leitura da palavra, de repente, essas datas comemorativas, eu penso muito nas pessoas que estão tristes, nas pessoas que porventura já perderam as suas mães, que aconteceram algum fato diferente do comum, mas eu quero te dizer, Deus é Deus que faz com que o solitário habite em família, amém? Então, se você entrou triste por não ter mais a sua mãe, ou por você ainda não ter gerado filhos, não fique triste não. Nessa noite Deus tem resposta para a sua vida, amém? Eu convido todos a entrarem, gostaria de convidar os que nos visitam também, de cumprimentar os que estão nos visitando, aos que estão entrando aqui pela primeira vez, ou você que já tem vindo com mais constância. Isso é o mover de Deus na minha e na sua vida, amém? Porque Deus nos move e nós devemos depender dEle para ser movidos aonde Ele quer nos plantar. E eu te convido a florescer neste lugar, se Deus tem te plantado aqui. Se você começou a vir, não hesite no chamado de Deus na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus passou por Pedro, Ele disse para Pedro, segue-me. E a Bíblia relata que imediatamente Pedro seguiu a Jesus, amém? Ele não hesitou, ele não cocheou em dois pensamentos. Então não cochie, não hesite. Entre na vontade do Senhor, entre na presença do Senhor. Procure uma igreja, se você se sente bem aqui, se Deus tem te movido para este lugar, creia que aqui é o seu lugar de ser plantado, de florescer. A Bíblia diz, crede no Senhor, né? E será salvo, tu e a tua casa. Uma das ordenanças para a salvação é crer, e a outra é ser batizado em nome de Jesus. E o nosso Jesus, como filho, como exemplo de filiação, ele também batizou. Então procure o pastor presidente, procure os irmãos da igreja, né? E venha congregar, venha se alegrar conosco, venha se juntar a esta família, porque aqui, realmente, quando eu cheguei ano passado, eu me senti muito acolhida. Sou muito grata ao pastor Rodrigo, aos outros pastores, ao corpo de obreiros da igreja, aos membros. Há muito amor de Deus. A gente sente realmente a glória do Senhor neste lugar, amém? Eu agradeço ao pastor Rodrigo pela forma que acolheu o Gilson, e eu vejo ele exercendo o sacerdócio dele diante do Senhor com tanta responsabilidade. É uma pessoa que inspira, é uma pessoa que reflete a paternidade de Deus nas nossas vidas, amém? Então, todos acharam? Lucas capítulo 1, versículo 28 ao versículo 35, amém? Amém. Vamos ler então. E aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Amém. Meu desejo nessa noite é que, assim como o Espírito Santo envolveu Maria e o poder do Altíssimo a envolveu com a sua sombra, Ele envolva a nossa vida. Você que já recebeu o Espírito Santo, Ele já habita em você, assim como habita em mim, amém? Que Ele nos envolva nesta noite com o poder do Altíssimo. E para você que ainda não recebeu, eu declaro nesta noite, seja cheio do poder do Espírito Santo. Tenha uma vida impactada pelo poder do Espírito Santo. E seja mudado, seja transformado. E receba aquilo que Deus preparou para a sua vida, amém? Irmãos, o texto relata uma mulher muito especial. Uma mulher que foi escolhida por Deus para carregar no ventre materno algo que é sagrado. O Filho de Deus, o Deus encarnado em formas de homem, amém?
Nós sabemos que ela foi agraciada, mas sabemos que ela era uma mulher comum. E pesquisando só esses dias no Novo Testamento, eu fiz um paralelo e um comparativo com 2 gestações do Novo Testamento. E eu vou falar nesta noite de gestação, mas o entendimento que o Espírito Santo me trouxe na palavra é que gestação, mães, diante do Senhor, todos nós somos. Você pode ter gerado filhos aqui físicos, mas Deus não quer que você fique apenas na geração física. Deus quer incluir o seu filho na geração espiritual, para que ele faça parte da genealogia de Jesus Cristo, amém? Como é isso? Essa palavra que você está falando é anátema, não está mais escrito. É porque eu acredito e eu sei que nós somos filhos de Abraão. Se a Bíblia continuasse sendo escrita nos dias de hoje, talvez o nosso nome estaria lá, talvez a sua geração estaria lá, porque há uma promessa de Deus. O seu filho não foi gerado para perdição, mas é necessário que você permaneça na brecha, gerando promessas de Deus através do seu ventre espiritual, para que o teu filho cresça na graça e no conhecimento do Senhor, amém? E quando a gente vê a gestação de Maria, eu consigo compreender não só a figura materna, mas principalmente a figura paterna. Então a figura paterna, ela tem um significado e uma simbologia na Bíblia que vai me remeter ao Pai. Mas além disso, o próprio Jesus, ele nos deixou, através do seu caminhar aqui na terra, um exemplo de filiação física e um exemplo de filiação espiritual com o Pai, porque ele veio para isso, para manifestar as obras do Pai, e tudo foi consumado, e por causa disso nós estamos aqui, amém? Jesus é o Filho de Deus. A palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se você tem esse entendimento, que ele é um intercessor entre nós e Deus, e que o véu foi rasgado. No Antigo Testamento não tinha como se chegar à presença de Deus, a não ser através do sacrifício que era oferecido no Santo dos Santos. E isso era feito uma vez por ano. E eu chamo a sua atenção, assim como Deus tem chamado a minha. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer momento. E muitas vezes nós não desfrutamos desse privilégio por não querermos, por não meditarmos na palavra de Deus. E Deus te chama hoje a voltar a esse entendimento, amém? Então eu quero te dizer, há apenas 2 exemplos de gestação no Novo Testamento: Maria e Isabel, 2 crianças com propósito diante de Deus. Zacarias, que precedeu o Senhor, e o Senhor Jesus Cristo. Ocorre que o capítulo 1 de Lucas vai narrar que Isabel e Zacarias, eles eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque a Isabel era estéril e os 2 já tinham idade avançada. A Bíblia vai relatar também que quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, eu destaquei bem aqui, ele exercia o sacerdócio dele diante de quem? Aqui está falando de homens? Não, aqui está falando diante de Deus. Tem um significado para mim muito grande isso aqui. E diz: coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Como eu disse, não havia Jesus, não havia como ter acesso direto ao Pai. Os sacerdotes eram encarregados de levar as petições do povo, de apresentar os pecados do povo, de se colocar na brecha pedindo perdão pelo povo. E hoje nós temos a graça, através do Filho que foi gerado em Maria, de recebermos perdão, de recebermos reconciliação, de estarmos enxertados na oliveira, amém? Então é um privilégio, todos os dias nós podemos fazer isso, e Deus tem isso para mim e para a sua vida. E você vai ver que Zacarias, neste momento, que não foi ele que escolheu entrar no Santo dos Santos, porque nada na Bíblia é coincidência, foi Deus que escolheu, porque Deus queria falar com ele, amém? E o anjo, quando ele entrou ali para entregar o incensário, eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé,
à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. E sabe o que o anjo falou? O anjo disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Sabe por que eu li isso aqui? Primeiro, eu absorvi muitas lições esses dias meditando nesse texto. E geralmente até o Gilson fala comigo: você já lê, já estuda, mas o meu estudo que eu faço lá fora, eu considero um estudo para obter informação. Ele é um pouco secular, embora ele fale das coisas de Deus, ele me traga informação sobre a manifestação de Deus sobre a vida do homem, sobre o amor do homem. Mas todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu vou para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus é um Deus que fala através da sua palavra. E eu quero receber revelação do Senhor na sua palavra. Porque se eu vier aqui com conhecimento humano, com bagagem humana, nada pode acontecer. Mas quando eu venho diante do Senhor, exercendo meu sacerdócio diante do Senhor, Ele impacta a sua vida, porque não sou eu, não há nenhuma virtude em mim, o nosso conhecimento não é nada, a gente conhece um pouquinho só, mas Deus é tão bom, que Deus está assim, nos aguardando, ansiando para que nós venhamos a estar na presença dEle, recebendo do Pai, recebendo do Filho, recebendo do Espírito e sendo gerado nas nossas vidas. É dia das mães, mas tem pais aqui que tem gerado também. E no mundo espiritual, homens também geram, amém? Mulheres no mundo espiritual também refletem a paternidade de Deus, amém? E o que eu vejo na vida desse homem, dessa mulher? Nos tempos de hoje, nós vemos pessoas justas, nós vemos pessoas irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, porque a justiça dele é que nos faz andar assim também, amém? E nós buscamos o Senhor, nós buscamos uma vida de santidade. Esse homem era sacerdócio, ele estava ali exercendo o seu sacerdócio na presença de Deus, mas a Bíblia relata que ele não tinha filhos, que a sua mulher era estéril, e a Bíblia relata também um detalhe, que eles já eram de idade avançada. E qual é a lição que eu concluo disso? Eu concluo que como um casal judeu, eles se casaram novos, e quando novos se casaram, todo desejo do casal geralmente é ter filhos, e eles já estavam em idade avançada, mas eles não tinham filhos, eles não tinham recebido filhos ainda da parte do Senhor. Mas eu observo que o fato dele não ter recebido resposta de Deus, dele não ter recebido naquele momento que ele queria, Deus não deixou de ouvir a oração dele, amém? Então você talvez tenha orado, você talvez já tenha buscado há anos uma resposta de Deus sobre algo da tua vida, e eu quero te dizer nessa noite, se essa resposta ainda não veio, não desista, porque assim como o anjo apareceu para Zacarias aquela noite e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida, a minha e a tua oração são ouvidas por Deus, e no momento certo Deus traz resposta, Deus traz aquilo que você tem colocado na presença diante dele, amém? Deus tinha resposta através do sacerdócio Zacarias, e sabe qual era a resposta? Não era no tempo que ele queria dar algo, não era no tempo que ele queria trazer aquele filho, e a Bíblia todas as vezes que menciona a esterilidade, que nós vamos analisar de Gênesis a Apocalipse, toda esterilidade, ela é seguida de uma manifestação sobrenatural, milagrosa de Deus, amém? Então de repente tem área da tua vida que está parada aí, tem área da tua vida que você não entende, que você tem clamado, que já tem anos. Eu quero te dizer, não desista, porque Deus te conhece, não desista, porque é a resposta de Deus para você, amém? Assim foi na vida de Zacarias. A Bíblia relata que o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Então a minha e a sua oração foi ouvida. A segunda lição que eu absorvo aqui é que, embora Deus não tivesse dado o que ele queria, na hora que ele queria, Deus não tivesse dado resposta para ele, ele não foi criança na presença de Deus, ele continuou exercendo o sacerdócio do Senhor, amém? Ele continuou na presença do Senhor, e muitos às vezes, por não receberem resposta, talvez por não entender o mover de Deus, abandonam aquilo de melhor que Deus te chamou para fazer, abandonam aqueles sonhos que foram gerados lá no ventre da tua mãe,
aqueles sonhos que Deus gerou até mesmo no seu ventre. Mas eu quero te dizer, não abandone porque você não vê resposta aparentemente, não abandone porque parece demorado, continua diante do Senhor. A lição que esse texto me dá é que Zacarias não estava servindo o Senhor por aquilo que o Senhor dava, ele estava servindo o Senhor por aquilo que o Senhor queria. E a outra lição que eu tiro desse texto é que houve um sorteio. Se você ler a Bíblia no Velho Testamento, era costume lançar sorte para decidir alguma questão. Mas lá em Provérbios 33 vai dizer que a sorte se lança no regaço, mas toda decisão procede do Senhor, amém? Então aqui, ele não estava atrás de moveres, ele não estava atrás de pessoas, ele estava diante do Senhor, e Deus escolheu falar com ele aquele dia. E o que Deus fez? Deus levou ele para o Santo dos Santos, como eu disse. É no Santo dos Santos que tem resposta para você. De repente você tem procurado resposta em homens, de repente você tem andado por tantos lugares, mas eu quero te dizer, no dia que você se posicionar diante do Senhor, haverão respostas, haverão manifestação diante de Deus. Eu observo muitas pessoas se movendo, indo para lá, para cá, querendo fazer com que o mover de Deus aconteça, quando Deus não mandou se mover, quando Deus não mandou ir para lá nem para cá. Deus tem pedido para mim e para você, e eu clamo nessa noite, o nosso sacerdócio diante dele não é o fazer, é estar diante da presença do Senhor, é estar caminhando na graça, no conhecimento do Senhor, é lendo a palavra, é orando, é jejuando, é buscando em Deus resposta para a sua e para a minha vida, e ele se manifestará, amém? E assim, eu observo que Deus, ele tinha um propósito na vida de Zacarias, e Zacarias estava num dia que ele não estava aparentemente esperando receber nada de Deus. E quantas vezes você pode entrar aqui distraído, quantas vezes você pode achar que é só mais uma noite, e com este texto eu aprendo que todo dia é dia de se colocar diante do Senhor, todo dia é dia de ficar na presença dele. Nós não sabemos se Deus está enviando um anjo hoje para trazer resposta, por isso não fique distraído. Atente para o Senhor, atente para a palavra do Senhor, atente para isso. E uma última lição eu aprendo nesse texto de Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Irmãos, não era nada menos nem mais do que o anjo Gabriel que estava diante de Zacarias aquele dia. E a Bíblia relata que o anjo Gabriel só veio à terra para trazer recado não, para trazer mensagem de Deus, mensagem do trono do Pai, porque ele assiste o Pai. E o que aconteceu com Zacarias? Muitas vezes eu até entendo a dificuldade dele, tanto tempo na presença de Deus, tanto tempo que ele já havia pedido um filho e aquilo não teria vindo como resposta. Então realmente às vezes a nossa fé ela fica pequenininha, né? Mas só que o problema não é a nossa fé ser como o tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus diz que mesmo que pequena, nós diríamos ao monte: transporta, e ele se transportaria. Jesus diz que nós faríamos e manifestaríamos obras maiores do que a dele, amém? E nós precisamos crer. Só que Zacarias, irmãos, ele abriu a boca, e esse abrir da boca dele, ele trouxe dúvida diante do anjo do Senhor, diante daquilo que Deus ia fazer. E eu pergunto: acaso há algo impossível para Deus realizar na minha e na sua vida? Não. E eu entendo o seguinte, que muitas vezes nós vamos diante do Senhor, nós apresentamos orações, nós falamos, e isso não passa de monólogo, mas nós temos que aprender a que Deus estabeleça com nós diálogos, amém? Porque em todos os homens da Bíblia havia diálogo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, a calar nos momentos mais difíceis da nossa vida e a apenas levar o choro, a exprimir aquilo que estamos sentindo.
assistindo, mas se porventura Deus se manifesta com promessa na sua vida, não duvide, Ele é Deus de impossível, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que tem resposta, Ele é Deus que vai aonde ninguém vai. E eu aprendo o seguinte: muitas vezes Deus nos deixa chegar à situação de esterilidade, para que quando o poder e a glória se manifestar, a gente saiba dar valor e a gente reconheça que o milagre foi o Senhor, amém? Embora Zacarias não fosse Jesus, não fosse Deus, mas a gestação dele foi um milagre, porque a mãe já era estéril, eles já eram velhos, e Deus cumpriu o que se falou. Só que cumpriu uma promessa grandiosa, porque a Bíblia diz que Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Alguém sabe quem foi o profeta Elias? O que ele realizou diante de Deus? E Deus chamou o sacerdote Zacarias dessa forma, para converter o coração dos pais e dos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, amém? Deus tem preparado você e a sua família para algo extraordinário. Não é porque você talvez não esteja vendo seu filho aqui, não é porque de repente você não tenha entendido ainda o mover na sua vida. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não se afaste da presença de Deus, entre no santo dos santos como Zacarias fez. A resposta: o Deus que operou no passado ainda é o mesmo que opera no hoje, é o que vai operar amanhã. Ele ainda manda anjos se necessário, amém? Ele ainda cura estéril. Eu não sei qual é a área que você possa estar julgando por estéril, por perdida, por acabada. De repente Deus me falava quando eu li essa mensagem, que aqui tem pessoas que se sentem até inferiores, porque não recebeu algo de Deus ainda, porque algo não aconteceu. Deixa eu te falar, ninguém é inferior, todos somos iguais perante Deus. Deus não tem filhos maiores ou menores, Deus tem filhos que procuram intimidade com Ele. E Deus só quer isso de você. O que Ele vai manifestar na sua vida eu não sei. Eu não posso dizer que Deus vai fazer tudo o que você quer, o que eu anseio, mas eu tenho certeza que o que Ele faz é o melhor. E isso nos enquadra no propósito, no alinhamento que Deus tem para mim e para a sua vida, no alinhamento que traz o avivamento da tua palavra na minha vida e na sua, amém? Amém. Voltando para Jesus, então, o que eu observo? Maria, a gente vê tanta gente venerando, até mesmo, me perdoe a expressão, idolatrando Maria. É bem certo que ela foi agraciada, mas a virtude não estava, a excelência não estava nela. Ela era uma mulher separada, uma mulher judia. A virtude estava no que ela carregava no ventre. E quando eu observo o costume dos judeus, o judeu nato, o judeu de nascimento, eu entendo o seguinte, que todo judeu nato, de nascimento, na lei deles, na lei humana, eles precisam ser registrados em livros cartorários e o nome das suas mães precisam estar ali. E eu pensando nisso, eu fui ler a genealogia que está no livro de Lucas. E sabe o que eu descobri? Não é o nome de Maria que está na genealogia de Lucas. Não é o nome de Maria, não. É o nome do pai de Jesus. Aquele que não participou da concepção dele, mas Deus escolheu. E Deus escolheu ele para estar na genealogia do Novo Testamento. Tanto no livro de Mateus, que menciona o nome de José, tanto no livro de Lucas. O livro de Mateus, ele é menos detalhado do que Lucas, porque o livro de Mateus vai demonstrar três grupos de gerações, com 14 gerações cada uma e 52 gerações, até Abraão. Abraão, Deus chamou ele pai de multidões, de nações, amém? E Deus colocou José ali, no meio dessa genealogia. Nós até vemos no livro de Mateus 3 mulheres citadas ali, mas em momento algum a sequência dessas genealogias vai estar interligada ao nome daquelas mulheres. E o que eu aprendo? Deus escolheu José de uma forma extraordinária, para que José manifestasse a paternidade de Deus através da vida dele, não só fisicamente na vida de Jesus, mas espiritualmente também. Então, pais são importantes sim, físicos e pais espirituais. E como eu falei, no reino de Deus, todos somos mães, todos somos pais. A mãe, ela vai gerar. Jesus passou por um processo de gestação, ele passou pela fase embrionária, pela fase fetal, ele passou pela fase ali do parto, ele foi uma criança. E a Bíblia relata a vida de Jesus
enquanto criança, e depois ela pula imediatamente já para o começo da vida cristã e ministerial dele. Mas tem um detalhe aqui no livro de Lucas que me chama a atenção também, que difere de Mateus e que não está registrado em Marcos. É que Jesus, com a idade de 12 anos, quando ele tinha essa idade, havia celebração da festa da Páscoa em Jerusalém. E Maria foi ali com José, eles foram celebrar a Páscoa. E eles procuraram, quando viram Jesus estava dentro de um templo, e tendo ensinamentos, e também questionando e dando respostas a mestres e doutores da lei, amém? Porque ele era Deus. E aí o que ocorre? Maria foi embora com José, a comitiva que viajou aquela noite, e depois de 3 dias, depois de um dia, ela se lembrou do filho. E começaram a procurar, voltar e começaram a procurar Jesus em Jerusalém. Foi quando ela se deparou com aquela situação. E ela questionou Jesus. Ela questionou: filho, por que fizeste isso? E a resposta de Jesus foi: era necessário eu estar na casa do meu pai. Ele sabia que o pai dele era José. Ele sabia que a mãe escolhida por Deus aqui era Maria. E esse capítulo vai relatar que em tudo ele era submisso a pai e mãe. No entanto, encerra aí. A gente não vê tanta importância nos evangelhos dado a vida de criança, a vida de amadurecimento de Jesus. Mas Lucas, como um autor detalhista, não que tenha visto as testemunhas de Cristo ocularmente, mas que registrou com detalhe cada acontecimento desse, e até se atribui ao médico Lucas que ele tenha escrito parte desses textos, porque ele conversou com a mãe de Maria, por causa dos detalhes, da riqueza de detalhe. Então o que ocorre? Somente aqui vai registrar. E quando você pega uma criança da fase de 6 a 12 anos, o pastor Clécio deve entender isso, é o momento onde o subconsciente da criança grava as memórias para o resto da vida. É o momento onde na fase adulta, gatilhos na memória são disparados, e às vezes inconscientemente eles estão ligados a essa fase, né? Mas Lucas registrou aqui, nós vemos que Jesus, ele teve obediência ao pai e à mãe, ele teve submissão. Mas depois desse escrito, nós já vemos a família de Jesus, Maria e José, não mais comentadas na Bíblia. Agora, o José, pai carnal, escolhido por Deus, e a mãe na qual ele foi gerado, desaparecem momentaneamente da Bíblia. E aí quem começa a ter início com o batismo de Jesus é o Pai que está no céu. Jesus foi levado foi no Rio Jordão para ser batizado. E a Bíblia menciona que quando Jesus saiu das águas, desceu como em forma de pombo o Espírito Santo. E na mesma hora bradou uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Amém? E eu vejo que Jesus, ele nos deixa um ensinamento de filiação muito grande. E eu te pergunto, você tem seguido os passos de Jesus na sua filiação com o Pai nessa noite? Eu te pergunto, como tem sido o reflexo do Pai Celestial na sua vida? Talvez existam lacunas na sua vida, assim como na minha, do Pai terrestre, mas isso não é impedimento para que o Pai Celestial se revele na sua vida. Não é impedimento para que Deus venha te curar, para que Deus venha te sarar, e venha entender que ainda que o seu pai ou a sua mãe tenham te desamparado, Deus é aquele que não te desamparou. Ele não esquece de você, Ele te conhece nas profundezas do seu ser, porque Ele te formou. Amém? Então tem resposta para você. Eu quero te convidar a meditar no exemplo de filiação de Jesus, porque não foi só Jesus que foi filho. Eu vejo que todos os homens relacionados ali na genealogia de Jesus, eles tiveram alguma intimidade com o Pai, eles tiveram a revelação desse Pai, e o Pai convidou eles não apenas para eles receberem esse modelo de filiação, mas eles externarem essa filiação e esse relacionamento pai e filho. E será que nós temos externado isso? Será que nós temos entendido que o Pai se manifesta também através da nossa vida, independente de homens e mulheres, e Ele quer externar esse amor à vida de outros, porque Ele trouxe o seu filho aqui, Ele fez com que o seu filho caminhasse um caminho de morte, para que Ele morresse por mim e por você,
você, e não foi em vão, porque eu e você temos muito valor para Deus, amém? Então esse complexo de inferioridade por algo que Deus ainda não fez, por algo que Deus ainda não acrescentou na sua vida, eu quero te convidar a abandoná-lo nesta noite. Eu quero te convidá-lo a crer na Bíblia Sagrada, a crer nas promessas que Deus tem direcionadas para a sua vida, e para que você não fique por aí desesperado, ansioso, freneticamente agitado, buscando resposta em homens, buscando resposta em tudo que é igreja que se possa ir. Nós temos falado disso aqui, porque Deus é o Pai que tem resposta e quer se manifestar a você. Assim como na vida de Zacarias, uma resposta guardada por anos, chegou na presença do Pai, vai chegar a resposta quando você e eu tivermos entendimento do que Deus quer fazer. Muitas pessoas que se dizem conhecedoras do amor de Deus, da verdade, têm se movimentado, têm andado, sabe, em movimentos. Eu quero te falar, eu amo todo movimento de Deus, mas nenhum movimento de Deus pode ser maior do que o meu relacionamento com Deus, amém? Nenhum movimento de Deus por aí pode ser maior do que o seu relacionamento e a sua intimidade com o Pai. Eu quero te dizer que esses homens da genealogia, eles viveram histórias sobrenaturais com Deus, e Deus tem isso para mim e para a sua vida. O que Deus fez com Abraão, Deus chamou Abraão, ele era filho também, Deus fez ele filho, mas Deus falou para ele: anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Tu entendes que Deus quer fazer na minha e na tua vida? Que Ele tem um modelo de paternidade, que Ele nos chama a servidão, que Ele nos chama a não andarmos somente por moveres do que nós vemos, sendo levado por águas diversas, por fontes diversas, mas pela fonte verdadeira. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei, porque eu sempre me posiciono em Deus para o mover que Deus quer fazer através da minha vida. Eu nunca me apresento, eu não tenho interesse em me apresentar, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu nunca me movo. O que eu tenho mais me movido é estado na presença de Deus, e Deus move na hora que Ele quer, independente de homens, independente de lugares. Certo dia eu estava numa igreja com o Gilson sabe disso, e quando eu cheguei naquela igreja eu fui para receber, e eu sentei no banco e comecei a orar, e Deus começou a me falar. Existia um bezerro de ouro aqui dentro, estavam adorando um bezerro de ouro, mas eu tirei, porque eu não me agrado disso na minha casa. Eu tirei o bezerro de ouro, eu tirei alguns e vou tirar outros que ainda estão, e trarei um povo diferente. E o meu servo está abatido sem entender por que isso está acontecendo. Eu falei: Senhor, por que o Senhor está falando isso para mim? Eu não conheço esse pastor, eu não sei, eu sabia se o Gilson conhece ele, mas eu não sabia detalhes, o que estava realmente se passando. E eu fiquei quieta no banco, e eu falei: se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor está falando isso comigo, tem algum fundamento. Então, se o Senhor quer falar algo, esse microfone, Pai, traz até a minha boca. E eu orava, e quando eu vi o pastor se aproximou, entregou o microfone e falou: Deus mandou eu te entregar o microfone. Aí eu passei o que Deus tinha falado. Então você entende? Tem pessoas por aí que eu vejo que só a graça, cavando situações, buscando situações, usando dons muitas vezes, usando aquilo que Deus te deu para se mover naquilo que ainda não é hora, naquilo que Deus não te mandou ir. A gente não precisa se mover assim, a gente não precisa se apresentar. O grande agir de Deus não está em nos movermos, é Ele nos mover e Ele realizar. Então, se Ele te mover, glória a Deus. Se Ele não te mover, continua ali no lugar secreto, continua ali buscando a intimidade, continua ali se revestindo, porque isso vai ser abastecimento para tempos mais à frente, amém? E eu sei que Deus moveu aquela noite, Deus fez isso. Então eu quero te dizer, existe presente de Deus para você, sim. Existe mover, sim. Você crê nos moveres de Deus? Eu creio. Às vezes, pastor, ano passado eu tive em congresso, recebi muito, às vezes eu vou, né? E sempre que for, é aí com a bênção do seu pastor. Mas deixa eu te falar, o maior mover de Deus na minha vida, o maior avivamento, não está sendo diante de pessoas. O que está sendo gerado no meu ventre espiritual não se manifesta diante de homens, mas eu sei quem eu tenho sido em Deus, mas principalmente eu sei quem Ele é na minha vida. Então, a minha expectativa não está nesse plano. Eu não busco em homens, você não busca em homens.
homens. De repente você está esperando alguém chegar, te ajudar, fazer alguma coisa na tua vida. Vai para o joelho, meu irmão, vai para a intimidade, vai buscar a direção do Senhor, porque Deus tem o melhor para mim e para a sua vida, amém? Deus tem, Deus faz, Deus manifesta, Deus realiza. Deus ainda é Deus que se move na vida do homem. Deus ainda é Deus que acrescenta aquilo que não tem, e Deus quer acrescentar na tua vida. Mas por isso eu te pergunto, o que é que você tem gerado no seu ventre espiritual? Ezequiel, lá no capítulo 3, quando Deus chamou Ezequiel, a Bíblia relata que o Senhor falou, que a Bíblia diz assim: veio a minha palavra do Senhor me dizendo. Não foi o profeta que foi falar para ele, não. Foi a palavra do céu revelada para ele. Veio a minha palavra do Senhor me dizendo: come as palavras do rolo e eu encherei o teu ventre. E as palavras do rolo manifestavam tudo que ele precisava para se mover, manifestavam a vontade do Pai, manifestavam qual era o chamado dele, e manifestava também o que Deus ia fazer através da vida dele. E eu vou te falar, se você ler o livro depois, você vai ver que o chamado dele não é fácil. Chamado de homens e mulheres de Deus não quer dizer implicação que nós temos que ser aceitados, que nós temos que estar nos primeiros bancos, que nós temos que estar em evidência. Quem tem que aparecer é o Senhor. Os homens do passado, eles eram perseguidos, eles eram caluniados, atacados. E eu vejo que Ezequiel comeu do rolo do livro e foi cheio. E sabe o que a Bíblia relata? Que aquelas palavras foram doces como mel. Você já imaginou Deus te chamar, falar que vai te levar num lugar, que lá você vai ser rejeitado, que não vão aceitar, e mesmo assim aquelas palavras serem doces como mel? Isso é que eu vejo que é o tipo de ministério que se insere na Bíblia, sabe? Mas eu vejo também que Deus livra aqueles que vão, que Deus tem socorro para mim e para a sua vida. Mas nós não podemos ir no nosso nome, nós não podemos estar simplesmente por estar. Tem muita gente vivendo, mas deixando de existir aquilo que Deus chamou para existir, aquilo que Deus chamou para manifestar. E eu te pergunto, muitas vezes somos nós que atrasamos o propósito de Deus na nossa vida, porque não queremos entender, porque não queremos obedecer. Eu não sei qual é o processo, qual é a fase que você está, mas saiba, o Pai te espera. O Pai tem palavras para encher o teu ventre. Muitas vezes as maiores vitórias não vai ser decorrente de um homem vir aqui colocar a mão na tua cabeça e liberar uma palavra, mas a maior vitória decorrente do agir de Deus na sua vida é uma regeneração à luz da palavra, na qual você não anda em ansiedade, na qual você não anda buscando o futuro, mas a cada dia Deus te movimenta para lá, Deus te movimenta para cá, Deus tira, Deus põe. E eu te convido nesta noite, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, receba, porque Ele é o facilitador da sua comunhão com o Pai, e tem muita preciosidade no Espírito Santo que nós precisamos nos aprofundar. Mas o batismo com o Espírito Santo é um. Quando chega o batismo com fogo, é diferente, porque no batismo com o Espírito, Deus vai mandar você expulsar o demônio vai sair. No batismo com o fogo, você vai estar no lugar e o demônio vai estar muito próximo, mas você não vai temer, porque você vai lembrar da palavra que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele não foi levado por demônio nem por homens, mas ele passou cada etapa e ele resistiu e ele venceu. Então você vai vencer também. Há situações na nossa vida que levam anos, muitas vezes, que demoram para a gente conseguir uma resposta de Deus. Mas assim como Zacarias, eu declaro na sua vida, a tua e a minha oração estão sendo ouvidas. Amém? A resposta de Deus para todos nós, há moveres de Deus sim. Então somente confia no Senhor, descansa o seu coração. A Bíblia fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. E eu pensando sobre esta palavra de deleitar, meu Deus, deleitar não é qualquer coisa. Deleitar, em outras versões, é agradar. Agradar é quando você sabe que a vontade do Pai é tão boa para a sua e para a minha vida, que a gente abre mão da nossa para obedecer a
dele. Que a gente, sabendo que é filho, a gente vai para o lugar de servo. Porque o servo não diz o seu senhor, faz isso ou eu vou fazer isso. O servo obedece o que o seu senhor está dizendo. Isso é uma forma de depender de Deus. Isso é uma forma de confiar na sua soberania, na minha vida e na sua. E eu te pergunto, você tem dependido de Deus para gerar o que Ele sonhou para a sua vida? Porque todas as revelações que nós recebemos, todas as profecias, elas são condicionais. Elas são condicionais à obediência, à servidão, a nos enquadrarmos, nos alinharmos, nos sujeitarmos à vontade de Deus, amém? E para isso eu te convido nessa noite. Eu não sei como você tem tomado decisões. Muitas pessoas tomam decisões na alma. A nossa alma quer falar, a nossa alma quer gritar, a nossa alma almeja por coisas que, se Deus der num determinado momento, é uma catástrofe. A gente acha que é bênção, mas não é, porque vai tirar da presença de Deus. E quantas pessoas eu e você já conhecemos que insistiram tanto com Deus, né? Incomodaram tanto Deus com uma questão, e Deus fez, e Deus deu, e depois essa pessoa saiu da presença dele. Então, irmãos, o mais importante não é o que nós recebemos, o mais importante é o Deus que nós conhecemos nesse processo, é permanecer na presença desse Deus, sabendo que Ele tem banquetes preparados para mim e para a sua vida. E quando eu li esse texto, imediatamente o Espírito me levou ao Salmo 23, e eu quero falar algumas coisas em consonância, a filiação, a servidão, porque o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é isso? Nós não vamos ter tudo que nós pensamos nessa terra, isso é uma ilusão, mas independente dos que nos falta, o Senhor continua sendo nosso pastor, o Senhor continua nos guiando, amém? Amém. E a palavra vai dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos fala de alimento, né? Repousar fala de descanso. E nós temos que repousar em Deus, recebendo o alimento que Ele tem para mim e para a sua vida, amém? Quantos hoje dentro de igrejas não conseguem repousar? Quantos hoje andando, como eu falei, nos moveres, buscando, bebendo água de toda fonte, e cada dia mais confuso, cada dia se perdendo mais. Mas eu sei que você não está aqui confuso. Aqui dentro há doutrina, aqui dentro há palavra, aqui dentro há alimento, aqui dentro há verdade de Deus. Os dons aqui se manifestam, o Espírito Santo age, enche e preenche aquilo que o homem não pode preencher, amém? Então eu vejo sempre o zelo do pastor Rodrigo. A gente esteve aqui no estudo na sexta-feira e já ouvi testemunhos de pessoas falando desse estudo, porque nunca receberam e não tinham entendimento, conhecimento, e ele exercendo assim o sacerdócio dele com tanto zelo, dando o melhor para as ovelhas, o alimento puro, verdadeiro. Então você está aqui nessa noite, busca o alimento puro. Aqui tem alimento puro para a tua vida. Não precisa tu estar inquieto, não precisa tu estar intranquilo, perdendo noite de sono com situação na tua vida, não. Você precisa entrar nesse descanso de Deus. E vai continuar o Salmo dizendo: leva-me para junto das águas de descanso. Que são águas de descanso? Água tem a ver com palavra, mas mais uma vez é essa palavra que traz descanso na nossa vida. E para que ela traga descanso, não basta só conhecer, é viver a palavra, é cada dia exercitar a palavra. É quando uma circunstância chegar à tua volta, te apresentando fatos e mentiras, ou até verdade, você dizer que Ele é a verdade, que Ele tem poder de mudar aquela situação, e você não se deixar levar pelas circunstâncias, você não se desesperar, porque Deus nos chamou para andar em espírito. Deus não nos chamou para sermos almáticos, para sermos complexados, para sermos meninos, para acharmos que só as coisas desse mundo acrescentam. Deus vai acrescentar coisas da terra também na minha e na sua vida, amém? Nós precisamos, Ele conhece a minha e a sua necessidade, Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar, e eu creio que a misericórdia dEle nos alcança essa noite, e vai nos fazer chegar a todos os lugares que Ele tem preparado, no campo terreno, mas principalmente celestial, porque Deus nos fez para sermos espírito primeiramente, amém?
refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça. Veredas da justiça, quando andamos em Deus, Ele nos justifica, Ele manifesta essa justiça por amor do seu nome. E ainda que eu e você venhamos andar por vale de sombra da morte, a enfermidade, a assolação, o desespero que às vezes tenta bater na nossa porta, nada disso vai te destruir ou me destruir, porque o nosso Redentor vive, e bendito seja o seu nome, e Ele tem preparado soluções e saídas que você não conhece. Então Deus vai preparar uma mesa para mim e para você, na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo, amém? Para que o nosso cálice se transborda, e a misericórdia dele certamente está sobre a nossa vida. E eu concluo dizendo o seguinte: na genealogia do Novo Testamento, nós vemos Deus no livro de Mateus indo até Abraão, mas no livro de Lucas, ele vai até Adão. Ou seja, eu e você não descendemos do macaco, nós não viemos de seleção natural, nós somos criados por Deus, criaturas dele. Então há um amor que paira sobre a minha vida e a sua filha. De criatura, quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos, amém? Então eu e você somos filhos nessa noite, e o Pai anseia se manifestar na minha e na sua vida. E eu te pergunto, eu quero fazer um apelo nesta noite, você que tem caminhado com o Senhor, você que não tem entendido muitas vezes as águas que tem passado pela sua vida, ou o fogo, eu te digo, a palavra diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Você tem situações que você não entende, tem situações que você já chorou tanto, que você já clamou, mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, para que a gente clame por resposta, para que haja alinhamento de Deus na minha vida, na sua vida, para que não venhamos andar como meninos mais, mas que venhamos andar na tranquilidade do Espírito Santo, sabendo que o mover é dele, que a seu tempo ele manifesta todas as coisas necessárias na minha e na sua vida. Eu não sei qual foi a identidade que você teve de pai carnal, pai espiritual. De repente você recebeu uma visão diversificada lá fora, mas eu quero te convidar também a vir à frente, porque o Pai te espera. O Pai tem momentos reservados para você e para Ele. O Pai quer nos curar constantemente. Todo dia nós somos submetidos a relacionamentos, a situações que às vezes vêm nos ferir, mas eu quero te dizer que o Pai quer te blindar, que o Pai quer me blindar, que o Pai quer curar, que há rios de água viva preparados para mim e para você. Você que se sente triste porque Deus ainda não fez algo que você tanto almeja, eu quero te dizer, assim como o anjo apareceu para Zacarias, há poder nesta palavra. O anjo diz para você, o Senhor diz a resposta de Deus para você, amém? E vamos clamar, vamos invocar por esse alinhamento, por esse avivamento de Deus em nossos corações, para que a cada dia estejamos mais próximos, para que entendamos qual é a estação, qual é a fase da nossa vida, qual é o mover que o Espírito Santo está nos conduzindo, para que nos submetemos, para que alcancemos vida, para que alcancemos experiência, para que alcancemos milagres como nunca experimentado. Eu te chamo a vir nessa frente, você que já está há muito tempo na presença de Deus, porque nós também precisamos de cura, nós também precisamos de ser refrigerados por Ele, de ser renovados. Nós precisamos de entender muitas vezes os processos e as águas que Deus tem nos levado, amém? Vem aqui na frente, vamos orar. Eu te convido, você que entrou neste lugar triste, que por algum motivo tem deixado se levar, que muitas vezes você não entende porque você clama tanto e você é tão afrontado, porque que muitas vezes você se derrama na presença de Deus e tantas coisas te rodeiam, trazendo peso, trazendo tristeza na sua vida. Vem à frente, você que precisa de resposta, vamos clamar. Eu pedi uma música esta noite que Deus falava comigo, como eu dependo de Ti para me curar, para me sarar, para me ensinar o caminho em que devo seguir, amém? Nós precisamos de direcionamento, nós precisamos do cajado do Senhor dando direcionamento, nós precisamos da vara trazendo correções dos caminhos e das veredas que muitas vezes nós queremos enveredar, mas
são caminhos de morte. Nós precisamos da revelação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Venha receber do Senhor. Vamos clamar, vamos orar. Deus está presente neste lugar. Há anjos ministradores neste lugar. O Pai declara nesta noite: você não entrou aqui por acaso. Você não é mais um na multidão. Ele não te vê como mais um na multidão. Ele te vê com alguém como único, com uma identidade nele, com alguém que vai manifestar algo sobrenatural nesta terra, de tal maneira que se a Bíblia continuasse sendo escrita, provavelmente nossos nomes estariam lá, mas a história da minha vida, das gerações que nós fazemos parte, também estão na genealogia de Deus, porque Deus nos chamou como pessoas comuns, Deus nos chamou como filhos, e nessas expectativas, há sonhos de Deus sobre mim, há sonhos de Deus sobre você. O Espírito Santo se faz presente, o Espírito Santo paira sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidar os pastores, as missionárias, e todos estaremos orando por você, mas creia, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus do impossível, nada pode te parar, nada poderá te deter. Há algo de Deus sobrenatural sobre a sua vida, não desperdice isso, creia, porque o Deus que te chamou vai completar o milagre, amém? Glória a Deus. Adorar-te mais profundo do que eu preciso.